Boa noite para todo mundo. Estamos aqui nesta noite de segunda-feira, começando uma live que vocês me pedem há muito tempo, dentro da nossa série querida Cinema e Psicopatologia. E eu confesso a vocês que, assim, eu não sei porque até hoje eu não falei desse filme, honestamente. É um filme clássico, é um filme muito famoso dentro da psicologia, né? É um filme que eu gosto bastante, apesar de não ser um filme fácil de assistir, portanto eu não vou deixar a recomendação que vocês assistam, né? Eu vou falar bastante sobre o filme aqui e vai caber a cada um se quer encarar as cenas, né, do filme Laranja Mecânica. Vim de laranja, né, para estar assim no contexto do filme e na verdade essa live que eu tô fazendo aqui, né, ia ser um pocket lá no Telegram. E quando eu fui escrever, né, tipo, eu sempre faço um roteirinho assim pra poder fazer uma live, um pocket. Quando eu comecei a escrever, simplesmente eu escrevi 14 páginas. Daí eu falei, um pocket de 14 páginas não vai ser um pocket, né? Então vamos transformar o pocket numa live mesmo. Então eu decidi suspender o pocket lá no Telegram e trazer pra cá, né? Até pra deixar gravado aqui no Instagram também, porque é um filme que sempre me pedem muito pra comentar. Então, vai ficar salvo aqui pra vocês, tá? Antes da gente começar o conteúdo em si do filme Laranja Mecânica, eu queria lembrar pra vocês que a gente tá nas últimas horas, tá? Das inscrições pra psicopatologia, né? Pro curso de formação em psicopatologia, tá? Então, quando terminar essa live, você pode ir no link da minha bio, porque a gente provavelmente vai fechar as inscrições de psicopato a qualquer momento, tá bom? Então, só lembrando pra você que ainda não fez a sua inscrição no curso de formação em psicopatologia. Bom, eu vou fechar aqui os comentários pra eu não me distrair e a gente vai falar sobre o filme Laranja Mecânica, tá? O filme Laranja Mecânica é um filme clássico, é um filme de 1971, não é um filme novo, não é um filme recente, tá? Ele foi dirigido e adaptado para o cinema por Stanley Kubrick, e é um dos filmes mais aclamados desse diretor, que é um diretor bem famoso. E esse filme é baseado num livro, tá? Que tem o mesmo nome, em inglês o título é Clockwork Orange, tá? E em português foi traduzido como Laranja Mecânica, enfim. A história se passa numa espécie de futuro distópico, né? As coisas são um pouco futuristas, assim, pro que se esperava para a década de 70, obviamente, né? E nesse futuro distópico, no Reino Unido, na Inglaterra, a gente vê um mundo marcado pela violência, né? Onde os pais não têm controle dos jovens, onde a gente vê prédios como o que Alex, o protagonista, mora, totalmente depredados, né? Talvez por uma depredação juvenil, né? Por uma delinquência juvenil. E a gente tem um personagem central nesse filme, que é o Alex Delarge, né? O Alexander Delarge. E o Alex, ele é um menino que mora com os pais, né? Adolescente, já quase saindo da adolescência, deve ter por volta ali dos seus 16, 17 anos, o filme não deixa claro, mas ele ainda é menor de idade, né? E a gente sabe disso porque em algum momento é falado para os pais dele, né? Seu filho será julgado como adulto, ou seja, ele era menor ainda, e ele comanda uma gangue, né? Com mais outros 3 jovens, e essa gangue espalha o terror, o pânico, né? E a violência pelas cidades do Reino Unido, tá? Bom, e aí a gente tem no início logo do filme uma cena que já começa marcando pra gente, né? O que é que vai ser o filme dali em diante. Que na verdade a ideia do Stanley Kubrick, né? Adaptando do livro do Anthony Burgess, né? Era trazer uma crítica social muito forte, tá? Então a gente percebe, o filme todo é construído em cima de crítica social, da igreja, da política, da polícia, da sociedade, da forma como os jovens são criados, né, pelos pais, da forma como os pais se preocupam consigo próprios, né, aquilo que eu já falei tantas vezes aqui no Instagram, ser pai e ser mãe é um trabalho,
é um trabalho trabalhoso, digamos assim, né? E aí, em determinado momento, o pai pergunta pra mãe, né? O pai de Alex pergunta pra mãe, você viu que horas ele chegou ontem? E ela faz, não vi, tomei minhas pílulas e apaguei, né? Mas como que será que ele trabalha? Ele diz que ele faz uns bicos. Então, assim, né? Uma coisa assim, tipo, dá trabalho investigar o que o filho faz, né? Dá trabalho ficar acordado pra esperar o menino voltar na rua, né? Pra ver que horas voltou. Então, assim, é uma crítica social o tempo todo, tá? O filme começa com o Alex, o Pete, o George e o Dean, né? Que são os 4 integrantes da gangue, sentados na mesa do seu bar favorito, que é um bar bem estranho, né? Uma coisa assim, bem... O filme é repleto de cenas que remetem a questões sexuais, né? O filme é marcado também pela violência sexual da gangue, mas o filme tem muitas alusões, né, a questões sexuais. E esse bar é um bar onde eles tomam um leite, né, o moloco, e esse leite com, né, que é como eles chamam, que na verdade é um leite batizado, né, um leite com drogas, que depois de beber esse leite, teoricamente eles ficavam propícios para o que eles chamam de ultraviolência, ou seja, uma violência levada a níveis máximos, tá? E o leite desse bar, ele sai de bonecas, né, com seios realmente, onde você aperta uma alavanca e o leite sai do seio da boneca, né? Inclusive um dos integrantes da gangue até apelidou uma das bonecas, né? Então o bar é estranho, pessoas estranhas, gente esquisita, e esses 4 meninos estão lá sentados num sofá, eles acabam de beber, né? A gente vê ali um tédio evidente, uma falta de propósito, né? Uma coisa assim, tipo, tá ali bebendo, tá ali usando droga, né? Que o leite é uma droga, é uma alusão a drogas, na verdade, né? Ele faz ali uma metáfora, é um leite batizado, isso é informado no filme, mas obviamente é como se fosse uma metáfora ali ao uso de droga, tá? E o que une, né, esses 4 elementos, esses 4 integrantes da gangue, é justamente a violência, o caos, né? A vontade de perturbar a ordem pública. E isso é ilustrado pelo modo como eles se vestem. Eles se vestem também com uma roupa muito estranha, né? Uma roupa bege, nude, né? Como você preferir, com uma proteção, né, no pênis, que torna uma coisa mais protuberante, assim, mais chamando a atenção mesmo ali, né, pro órgão genital. E então, depois de beber esse leitinho batizado, né, esse leite com, eles saem, então, em busca de aventura, né, digamos assim. E aí, logo, na sequência, a gente tem o encontro do Alex e da gangue dele com um mendigo. E nessa praticamente primeira cena importante do filme, a gente já vê ali a crítica social, né? O mendigo tá cantando e o Alex, ele vai narrando o filme todo, né? Ele é o protagonista e também o narrador. E ele fala, né, que ele odeia velhos bêbados entoando os seus cânticos antigos. Então a gangue vai pra cima do velho. O velho, a princípio, o mendigo, acredita que eles podem ajudá-lo, mas depois percebe, né, que eles vão fazer mal, vão espancá-lo. E aí ele diz, podem me matar, eu não aguento mais viver nesse mundo imundo, sujo. E aí o Alex pergunta pra ele, por que você acha que esse mundo é sujo, é imundo? E aí ele responde, porque tá tudo de cabeça pra baixo, as pessoas não respeitam mais ninguém, adolescentes como vocês espancam e maltratam um velho mendigo como eu, e eu não quero mais viver neste mundo sujo, né, para ser vítima de ataques de pessoas cruéis como vocês. Então o filme já começa dando a saculejada, né, que o Stanley Kubrick pretende com o filme, que é justamente essa crítica social pesada, tá? Então a gente tem ali, né, um mundo sem lei, sem ordem, como é dito pelo mendigo, onde o mais forte vence, quem bate mais vence, tá? E aí eles espancam o mendigo, deixam o homem lá caído no chão e seguem para um local, um cassino, alguma coisa assim, né? Onde tem um teatro, aparenta ser um teatro, onde tem uma outra gangue que é rival à gangue do Alex, né? Que é a gangue do Billy Boy, que está estuprando uma moça, né? E aí o Alex chega, não para salvar a vida da moça, obviamente, né? Mas acaba interrompendo ali o ato
de estupro, né, que eles estão fazendo com a moça foge. E então eles travam uma briga, né, com essa gangue rival, onde eles acabam saindo vencedores, fogem, enfim, né, ficam eufóricos. E aí, nesse meio tempo, eles roubam um carro, dirigindo a alta velocidade, provocando acidentes, né? Então, a gente vê vários carros indo pro acostamento, né? Moto, uma pessoa caindo de moto, né? Então, eles vão tendo prazer com aquilo ali. E o Alex está na direção. E a gente vai vendo, né? Que eles estão tendo prazer com aquele ato, com aquela atitude, né? De provocar acidentes em outras pessoas, de dirigir em alta velocidade, de colocar a vida deles e a vida de outras pessoas em risco. E aí o Alex, que é o narrador, né, vai falando que então eles vão fazer o que eles chamam de visita surpresa, que é algo muito divertido, algo muito legal, né, algo que excita muito eles, né, que dá muita euforia para eles, que é nada mais, nada menos do que invadir a casa de uma pessoa, né? Agredir, estuprar, roubar pertences, né? Enfim, um ato de vandalismo, né? E de agressão e de violência total. Eles entram na casa de um escritor chamado Frank, né? Encontram o Frank com a sua esposa em casa, tá? O casal deixa entrar, eles dizem, olha, aconteceu um acidente, o Alex fala, né? Aconteceu um acidente e meu amigo está se esvaindo em sangue na estrada. Por favor, me deixa entrar, eu preciso usar o telefone. A esposa fica reticente, mas o marido diz, não, deixa entrar. Eles entram fantasiados, né? Tem um com nariz de palhaço, eu tenho fobia de palhaço, da agonia extrema. O Alex tá com um nariz, assim, pontudo, né? Que novamente faz uma alusão aí ao órgão genital, né? São diversas alusões no filme a essa questão de órgãos genitais, né, e de violência sexual. Então eles entram, né, fantasiados e com esses narizes, com essa roupa estranha que eles usam. Então começa, né, a cena, pra mim uma das piores do filme, né, a cena extrema de violência, onde o marido e a esposa são amarrados, né, colocado uma bola na boca, são amarrados com fita adesiva, e o Alex começa a cortar a roupa da moça, cantando uma música, né, que é Singing in the Rain. Um parêntese, uma curiosidade interessante, né, é que isso não estava no script, isso não estava no roteiro de Stanley Kubrick, e eles começaram a gravar a cena, e aí o Stanley falou para o ator, né, que faz o Alex, disse, tá faltando alguma coisa nessa cena, tá vazia, canta aí alguma coisa, né? E aí a primeira música que veio à mente do ator, né, que faz o Alex, foi Singing in the Rain, e foi a música que ficou, tá? Então isso não estava no roteiro, só uma curiosidade, eu gosto de curiosidades sobre filmes. Então Alex, né, ele amarra Frank e o obriga a assistir a cena de estupro à esposa dele, tá? A esposa é violentamente estuprada, né? Nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de sensibilidade a gente observa ali no Alex. Pelo contrário, né? A gente vê prazer nele, nos olhos dele, de fazer o que tá fazendo, de obrigar, né, o marido a assistir aquela cena. Então a moça morre, né? E depois, muito depois, lá no final do filme, a gente vai descobrir que o marido dela, o Frank, né, ficou paraplégico, né? Ficou numa cadeira de rodas, tá? Bom, aí o Alex volta pra casa e aí a gente começa a entrar um pouco mais, entender um pouco mais a vida do Alex, né? Ele chega em casa, já é de madrugada, os pais obviamente estão dormindo, né? E aí então ele se deita na cama, coloca a Nona Sinfonia de Beethoven, que a gente vai descobrir depois que é a música favorita dele, né? E ele abre uma gaveta, coloca um bolo de dinheiro. Nessa gaveta tem diversos pertences roubados, né? Relógios, joias, muito dinheiro. E aí a gente fica pensando, onde estão esses pais, né? Mais uma vez a crítica aí do Stanley Kubrick, né? Onde estão esses pais? É uma gaveta aberta no criado mudo dele, né? Cheia de relógios. Então, assim, né? Qualquer pai atento, qualquer mãe atenta diria, o que é isso aqui na sua gaveta? Nada é feito. E uma coisa que chama atenção também, né, que muitos filmes retratam, né, personagens, né, com esse problema, com esse transtorno do Alex, que eu vou falar mais pra frente,
com animais de estimação peçonhentos, né? O Alex tem uma cobra, outros filmes a gente vê aranhas caranguejeiras, a gente vê baratas, né, sendo criadas como animais de estimação. E o Alex tem uma cobra, né, como animal de estimação. No quarto dele também a gente vê um quadro preso na parede, né, em cima da cama dele, que também é uma alusão à questão sexual, né? É uma mulher de pernas abertas, nua. Então, assim, são diversas, né, alusões aí à questão da sexualidade no filme. Bom, e aí ele dorme, né? Enfim, no dia seguinte a gente vê a mãe indo bater no quarto dele, né? Dizer que já são 8 horas, que ele vai se atrasar pra escola e tal. E aí a gente toma pé, né? De que aquela pessoa fazendo praticando aquele tipo de violência, ainda é um estudante, ainda mora na casa dos pais, né? Ainda é um adolescente, tá? E aí então ele responde pra mãe que ele tá muito cansado, que ele não vai. Aí a mãe diz pra ele: você faltou aula a semana toda, né? E aí ele diz: eu preciso descansar, se eu não descansar, eu vou faltar muito mais aulas, né? E aí ele se refere à cabeça como Gulliver, né? O tempo todo no filme. Estou com uma dor na minha Gulliver, que é dor de cabeça, e fica em casa, né? Bom, os pais saem para trabalhar, deixam ele lá e ele recebe a visita do conselheiro pós-correcional, né? E aí a gente percebe ali naquela cena, é uma cena bem interessante, né? Onde o conselheiro fala pra ele, né? Tem isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, acho que aqui no Brasil, isso aí também deve ter, né? Quando o adolescente é infrator, ele fica um tempo, né? Numa espécie de FEBEM, numa espécie de casa de acolhimento a menores, infratores. E depois, quando ele sai, ele é acompanhado, né? Por um agente pós-correcional que vai guiar, vai orientar, né? Vai estar atento aos passos desse jovem para que ele não volte ao mundo do crime. Bom, então esse conselheiro pós-correcional vai visitar Alex, suspeita que ele está se envolvendo de novo em problemas, porque quando a polícia chegou, encontrou a gangue lá do Billy Boy apanhada no chão, né? Enfim, e aí eles disseram que foi a gangue do Alex que fez aquilo, né? E aí ele nega, diz que não. Nessa cena a gente consegue perceber ali, isso vai ser inclusive importante, né, pro diagnóstico do Alex, que eu vou falar lá na frente. A gente percebe ali que o problema do Alex com a lei vem provavelmente, né, de tempos já, tá? Por quê? Porque significa que em algum momento ele foi detido, né? Ele talvez tenha cumprido a pena ou tenha, sei lá, feito serviços à comunidade. O filme não esclarece, a gente não sabe o que foi que aconteceu com ele. Mas ele foi solto, né, ou ele foi liberado dessa pena e ficou com um agente pós-correcional. Então, se ele tem por volta dos 16 anos, a gente pode imaginar que talvez, né, antes dos 10, dos 11, ele já tivesse algum tipo aí de problema com a lei, tá? E aí, é engraçado, né, que o agente pós-correcional trava um diálogo bem interessante com o Alex, né? Ele fala assim: você tem uma boa casa, bons pais que te amam. O seu cérebro não é tão ruim. É algum demônio que adentra dentro de você? Ou seja, o próprio agente correcional não consegue compreender, né, o que leva um jovem a ter tanta violência, né? O que leva um indivíduo a fazer o que ele faz, né? Sendo que ele tem uma casa, que ele tem uma família, né? Que teoricamente ele tem amor, ele tem cuidados, né? Bom, e aí então a cena corta, né? E a gente vê o Alex já no bar de novo, né? Já naquelas redondezas ali, numa loja de discos, onde ele encontra 2 mulheres e leva essas 2 mulheres para sua casa, né? Onde eles orquestram ali, né? Com uma música, uma cena de sexo, né? Entre os 3. Quando o Alex desce do apartamento dele, os amigos estão esperando ele no PG, né? Na portaria do prédio. E aí ele pergunta o que tá acontecendo e percebe que o George e o Jim estão insatisfeitos, né? Com o posicionamento muito austero, né? Do Alex, com essa liderança muito, muito forte do Alex, e começam a questionar essa liderança do Alex dentro do grupo, tá?
O Alex não gosta do que ouve, fica chateado, sai andando com os amigos para irem pro bar, né, tomarem o leite batizado lá com droga. E aí, lá pelo meio do caminho, ele se chateia e num ato impulsivo, né, que também é característica do transtorno que a gente vai falar lá na frente, ele empurra os colegas num lago que tem no condomínio dele. Bom, e aí os amigos fingem que perdoam, né? Tudo bem, vão beber o leite juntos, né? Meio que aceitam novamente a liderança do Alex e falam pro Alex, olha, a gente tem uma coisa muito legal para fazer hoje de noite, que é uma fazenda, né? Um spa afastado da cidade, onde tem uma senhora idosa e ela mora sozinha com os gatos. É só ela e os gatos. Então, tipo, é muito fácil, tem muitas obras de arte, muita prataria, muitas joias. Então, tipo, vai ser muito tranquilo. Você entra lá, a gente fica na porta fazendo tocaia. Você entra, pega as coisas e tal, e beleza. Aí, eles vão pra casa da mulher dos gatos, né? Chegando lá, o trabalho parece muito simples realmente, ele bate na porta, tenta fazer a mulher abrir a porta, ela reconhece a história, né, que tinha acontecido na noite anterior e foi noticiada nos jornais, uma gangue invade a casa de um escritor, estupra a esposa e a história foi a mesma, bateram na porta dela e disseram, olha, meu amigo sofreu um terrível acidente, deixa eu usar o telefone. Ela se liga, diz, não vai usar meu telefone não abre a porta. Ele sobe, né, pula com a ajuda dos amigos e consegue invadir a casa dessa moça, dessa senhora, por uma janela, né? Invade. A gente vê também na casa dessa senhora, né, muitos objetos e muitas obras de arte também remetendo a questões sexuais, né? Ela tem um pênis, né, um órgão sexual masculino gigante, que é inclusive como ele a mata, né, também dando uma certa conotação ali que pode ter havido, né, algum estupro, alguma coisa sexual, né? Ele dá uma pancada, né, na cabeça dela com essa obra de arte em forma de pênis, enfim. E aí, então, quando ele vê, né, que ela tá caída no chão, ela tinha ligado antes pra polícia, quando eles bateram na porta, contando essa história, né, de que um amigo tava acidentado e tal, ela se ligou, chamou a polícia demorou um tempinho pra chegar, quando o Alex já tinha dado a pancada nela, a polícia tá chegando, ele vai fugir, e aí diz pros amigos, a polícia tá chegando, vamos fugir. Só que os amigos, pra se vingar dele, dão uma pancada, né, no rosto dele com o leite misturado com droga. E aí, então, ele fica sem conseguir enxergar por um tempo. Não consegue fugir, não consegue correr, né? É preso. E aí, então, né, ele percebe que os amigos fizeram uma traição com ele. E ele é levado, então, para a delegacia, né? E na delegacia ele fica lá detido, os policiais começam então a fazer maus tratos com ele, né? Começam a bater, começam a tentar fazer com que ele fale de maneira coercitiva, também mais uma vez uma pancada aí, né, do diretor, uma crítica social aí em relação às atitudes, né, da polícia. E aí então ele recebe a notícia, né, de que a moça, a mulher que ele invadiu a casa, ela foi morta, né? Ela morreu. Então, ele é acusado de assassinato, ele é julgado e condenado a 14 anos de prisão. E aí, então, a gente vê Alex se tornando vítima dessa ultraviolência que ele praticava, mas dessa vez pelos policiais, tá? Também aí a crítica social. E aí, então, ele é julgado e condenado e ele é transferido para a prisão, né? Onde ele se aproxima do padre e, através desse padre, ele fica sabendo do tratamento Ludovico, né? Que é um tratamento que pretende curar as pessoas que estão ali no presídio, né? Que pretende curar delinquentes, marginais, né? Excluídos da sociedade, pessoas que estão ali no presídio. E reabilitá-los, né? Para que em pouco tempo eles possam sair. E aí, conversando com o padre diz, olha, eu não acredito, né? Não é nada que tenha ainda comprovação. Inclusive, o próprio diretor daqui do presídio tem muitas restrições a esse método, nunca foi feito aqui. E aí o Alex questiona, sim, mas se eu me submeter ao método, eu posso sair em 2 semanas. Mas a gente não sabe, pode ter consequências terríveis. E aí o Alex, ele fala,
eu não me incomodo com as consequências, eu só quero sair daqui, né? Mais uma vez aí, a gente vai ver outro elemento, né, do diagnóstico dele que a gente vai falar no final, tá? Bom, então ele começa a estudar a Bíblia, né, com esse padre, começa a ficar ali fascinado pelos episódios sangrentos, especialmente do Primeiro Testamento, né? Ele fala que o Segundo Testamento é chato, mas que o Primeiro Testamento é muito legal, porque tem muitas brigas, né, muitas guerras e muito entra e sai, que é como ele chama o ato sexual, tá? E aí a gente vê ele ali estudando a Bíblia, né, mas na verdade ele tá imaginando uma cena que é Jesus, né, com a cruz sendo crucificado e ele que é o chicoteador, né, de Jesus. Então ele imagina ali essa cena e se deleita, né, com essa cena. E a gente vê depois os presos, né, circulando no pátio, rodando em círculos no pátio, tá? Que é o momento onde o ministro vai visitar a prisão, tá? Então, esse ministro do interior chega, tá? Procurando cobaias para o tratamento Ludovico. Depois a gente vai descobrir, né, que, na verdade, ele quer se reeleger, né? E ele quer melhorar o score dele nas pesquisas, né? Ele quer melhorar a popularidade dele, dizendo que ele conseguiu reverter, né, um quadro de delinquência juvenil, vai conseguir resolver o problema, né, da violência no Reino Unido, vai, enfim, salvar, né, a nação da violência que assola, né, a região. Pois muito bem, então o Alex propositalmente, né, faz com que o primeiro-ministro olhe para ele, chama a atenção dele, né, o primeiro-ministro começa um discurso falando que as cadeias não regeneram ninguém. Pelo contrário, esse tipo de punição acaba sendo até um benefício para determinados presos, porque dá comida, dá abrigo, e eles acabam até gostando. E aí, nesse momento, o Alex se manifesta e faz: eu concordo, é isso mesmo. Aí, obviamente, né, todo mundo olha para ele. E aí, então, o primeiro-ministro vai procurar saber o que ele fez, né? E ele fala: qual foi o crime que você cometeu? Assassinato. Condenado a quantos anos? 14 anos, senhor. Você quer se submeter ao tratamento? Em 2 semanas você vai estar liberado. E ele fala: sim, senhor, eu quero. Pois muito bem. Então aí ele é levado até a sala do diretor, onde ele assina uma série de papéis sem ler, né? E ele então é conduzido, né? Ele é retirado do presídio e levado até a clínica onde ele vai se submeter ao tratamento, a clínica Ludovico, tá? E aí, ao longo do tratamento, né, como o padre tinha falado antes, a gente percebe que o objetivo do tratamento não é tornar ninguém bom, né? O padre fala: a bondade vem de dentro, né? É uma questão de escolha, você pode escolher ser bom. E quando o homem não tem mais escolha, ele deixa de ser homem, né? São as palavras do padre. Então, o padre quis dizer ali que se você elimina o livre-arbítrio, né, se você elimina a capacidade de escolha do ser humano, então ele não é mais humano, né? Ele é um robô ali fazendo as coisas, tá? Bom, e no que consiste esse tratamento Ludovico e por que esse filme é um clássico para a psicologia? Para quem chegou agora, eu estou falando do filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Esse filme é um clássico para a psicologia e eu vou comentar um pouco sobre isso mais pro final da live, porque ele traz a questão do condicionamento, né? É uma ideia da psicologia comportamental, né? Do behaviorismo, trazida tanto por Pavlov quanto por Skinner. Eu vou falar um pouquinho disso no final. Mas o tratamento Ludovico consiste, na verdade, em um condicionamento. O que acontece? O Alex é obrigado a ficar com os olhos abertos, né? Tem umas garras que abrem os olhos dele. Inclusive, o ator machucou o olho, de verdade, né? Mais uma curiosidade sobre o filme. O ator machucou os olhos de verdade com aquela garra, né? Que ele era obrigado a usar para abrir os olhos. Fica um assistente pingando colírio, né? No olho dele, porque senão o olho ia ficar ressecado, ele não ia aguentar. Fica pingando colírio o tempo todo no olho dele. E ele é amarrado numa camisa de força, né? Ele é preso a uma cadeira. E antes de começar essa sessão, né, de cinema, digamos assim, ele toma uma droga, né? Ele toma um soro experimental. E esse soro causa muita náusea, muito enjoo, uma sensação de morte, né? Uma sensação desesperadora. E aí, eles calculam, né, o tempo do soro fazer efeito.
e o tempo que eles precisam para começar a projetar as imagens. E aí o Alex é obrigado a assistir repetidamente imagens de violência extrema, aquelas que ele praticava lá no início do filme, tá? Então, espancamentos, guerras, cenas de nazismo, né? Dá a entender um pouco que o Alex era fã, né? Ou pelo menos simpatizava com as ideias nazistas. O próprio diretor, né? Não é o diretor, mas é um dos caras que trabalham na prisão, faz uma alusão clara a Hitler, né? Um bigodinho aqui, aquela postura militar, né? Então, uma alusão clara ali a Hitler a gente tem no filme também. Então, essas imagens, né, nazistas são mostradas cenas de violência, de estupro, de guerras, né? E esse condicionamento, né, que eu vou falar um pouquinho no final, vou explicar um pouquinho o que é, né, que é o soro, né, a substância que causa náusea, que causa enjoo, pareado com esse estímulo de cenas violentas, né, faz com que o Alex comece, cada vez que vê uma cena violenta, sentir enjoo, mesmo sem a presença do soro, tá? Então, passado um tempo, ele não precisa mais do soro. Esse tratamento é aplicado diariamente nele, 2 vezes por dia, tá? Para que esses estímulos sejam pareados, ou seja, violência e enjoo, né? A princípio forçados pelo soro, mas depois, sem precisar do soro, o Alex ele começa a ter essa sensação de náusea, essa sensação de enjoo, essa sensação de morte, vendo ou presenciando, né, ou praticando essas cenas de violência, tá? E aí a gente escuta, né, o médico conversando com a assistente dele, a enfermeira, outra médica, não sei, né? Explicando que a droga provoca uma espécie de paralisia, né, uma espécie de terror, deixando o paciente mais vulnerável ali àquelas cenas, né, de violência e assim fazendo o condicionamento, tá? Então, o método do Ludovico tem a ideia genial, né, de combater a violência com mais violência, né? Muito bom. Mais uma vez aí a crítica, né, do diretor, tá? E aí a enfermeira, né, em uma das conversas com o Alex, ela fala pra ele: você está melhorando, a violência é uma coisa horrível. E pessoas normais, elas sentem isso aí diante da violência. Elas sentem enjoo, elas sentem náusea, elas ficam estarrecidas, né? E você não sentia isso, mas agora você está melhorando. E ele fala: mas é horrível. Ela falou: é horrível sim, a violência é horrível, né? Bom, e aí o tratamento segue, né? A gente vê o Alex dia após dia ali passando por essa sessão de tortura, né? Com os olhos abertos, alguém pingando colírio nele, amarrado numa camisa de força, com o soro, né, sendo injetado na veia e assistindo às cenas, tá? Depois de um certo tempo, cria-se um espetáculo midiático, né? Cria-se um teatro para mostrar que o tratamento deu certo e, obviamente, para fazer com que o ministro consiga o que ele quer, que é o quê? Votos, né? Popularidade, o apoio dos conservadores e etc. E aí, então, a gente vê o Alex sendo levado para um palco, literalmente um palco, onde tá a imprensa, tá pessoas importantes, né? O próprio pessoal do presídio que Alex foi levado, né? O diretor, o chefe lá, etc. E então entra no palco, né, um homem grande, forte, e começa a insultar o Alex. Seu monte de lixo, você tá fedendo, seu horroroso, não sei o que lá. E até um certo momento em que o homem agride o Alex, né, derruba ele no chão, pisando, né, na cabeça dele, assim, tapando um pouco a respiração, e o Alex começa a querer vomitar, né, aquela sensação de enjoo, de náusea, que já tá pareado o estímulo, né, de cenas violentas com o enjoo. Ele não precisa mais, nesse momento, do soro, o estímulo já está condicionado, como a gente chama, então o Alex começa a ter vontade de vomitar, né, e o homem diz pra ele: lamba a sola do meu pé, né, e o Alex é obrigado a lamber, então, 2 vezes a sola do pé, até que o ministro fala: ok, já chega, e o Alex continua lá caído no chão, e entra uma moça nua, né, somente de calcinha, com os seios à mostra, e o Alex lá deitado no chão, e ele narra, né, no momento em que eu vi aquela moça muito bonita, a minha vontade foi deitar ela no chão, né, e possuir ela ali mesmo, na frente de todo mundo,
Mas quando ele vai tentar tocar na moça, né? Quando ele vai tentar tocar nos seios dela, novamente ele é tomado por a onda de enjoo, né? Pela sensação muito ruim. E ele não consegue, com vontade de vomitar, ele cai no chão, tá? Nesse momento, o ministro vai pro palco, né? E diz, olha aqui, temos aqui um rapaz de caráter dócil agora, transformamos este homem, né? Ele está pronto para conviver em sociedade novamente, porque ele foi transformado, né? Porque a ciência curou esse rapaz. E aí isso sai todos os jornais, né? É notícia geral de que a ciência curou a delinquência, né? E que o ministro, então, teve esse importante papel, né? Fazendo com que a ciência pudesse resolver o problema, né? Da violência no Reino Unido. Bom, e aí o suposto tratamento vira notícia, se espalha, né? A Alex volta para casa dos pais, a gente vê lá os pais lendo o jornal no sofá quando o Alex chega, eles tomam um susto, né? Não sabiam que o Alex já ia voltar para casa. O Alex volta e ele encontra a situação da casa dele um pouco diferente, né? O quarto dele tá modificado, tem muitas coisas que eram dele que não estão mais lá, tem outras coisas muito diferentes, né? Uma cortina de florzinha fofa, enfim. Quando ele chega na sala, ele vê o pai e a mãe sentados no sofá junto com um outro homem que ele não conhece. E aí ele questiona os pais, né? Quem é esse homem? Eles dizem, é um inquilino que a gente colocou aqui, né? Pra habitar o seu quarto, pra ganhar um dinheiro. E aí o inquilino fala, na verdade, eles são mais do que, né, as pessoas que me deram abrigo, que eu sou mais do que um inquilino aqui, eu sou o filho deles, né? E aí o Alex questiona sobre os objetos pessoais, os pertences dele, o pai diz que a polícia levou tudo, e questiona também sobre a cobra dele de estimação, né? E o pai diz que a cobra morreu, né? Pronto. E aí, Alex pergunta, né, se o Joey, né, que é o inquilino, entre aspas, quase filho, vai sair, né, para que ele volte pro quarto dele. E o pai diz, olha, veja bem, né, ele já pagou o aluguel, eu não posso expulsar, na verdade a gente criou um afeto por ele, né. Então, assim, eu não tenho muito o que fazer expulsando ele para você voltar, né. Veja bem, não sei o que faremos. Alex se zanga e vai embora, né? Sai vagando pela rua, sem ter pra onde ir, sem saber exatamente o que fazer depois do tal tratamento. E aí, por obra do destino, ele encontra com o mendigo lá do início do filme, né? Idoso, que imediatamente o reconhece. E aí diz pro Alex, eu nunca esqueço um rosto, né? E o Alex diz, não senhor, não senhor. E ele tá em todas as capas do jornal, né? Também não seria difícil reconhecer. E ele fala, eu nunca esqueço um rosto, eu nunca esqueço um rosto. E aí o Alex, não senhor, eu nunca vi o senhor na vida. Tenta fugir, mas então ele vai pra um lugar, né? Onde tem diversos outros mendigos, né? Moradores de rua, pessoas em situação de rua. E essas outras pessoas em situação de rua são amigos do idoso lá do início do filme, tá? E aí, então, o cara fala, foi esse aqui que quase me matou, foi esse marginal que me espancou praticamente até a morte. Todos os mendigos caem pra cima do Alex, né, batendo nele, puxando o cabelo, enfim. E aí, então, a cena de violência, né, o Alex novamente com muito enjoo, com muita vontade de vomitar, não consegue reagir. E aí, a cena de violência é interrompida por 2 policiais. E aí, quando o Alex, né, acreditando que vai ser salvo por esses 2 policiais, novamente vem a crítica social, né, novamente aí o diretor criticando a polícia, já criticou bastante o Estado, né, já criticou bastante os políticos, aí ele volta para a crítica policial, quando o Alex, né, se dá por ele, né, enfim, os mendigos são expulsos pela polícia, ele percebe então que ele está diante de 2 policiais, que são os amigos que ele derrubou no rio, né, o George e o Jim, que não esqueceram o que o Alex fez, né, que continuavam ainda, talvez, com sede de vingança. Então, eles pegam o Alex, levam para o meio do mato e começam a espancar, a torturar, né, a colocar a cabeça do Alex numa água suja, barrenta, né, enfim, começam a torturar o Alex consegue fugir dos 2 policiais, passando muito mal.
E ele sai correndo desesperado e também, por uma coincidência do destino, né? O filme vai fazendo um caminho inverso, né? E vai fazendo com que o protagonista vá se deparando, né? Com as figuras a quem ele causou mal no filme. Ele sai andando e vê uma casa distante, então ele vai pedir abrigo nessa casa. E quando ele chega nessa casa, ele percebe que é a casa do escritor que ele estuprou e matou a esposa, tá? O escritor reconhece ele, né? O Frank é um intelectual de esquerda, né? Que a princípio até apoia a recuperação, né? Dos menores infratores, mas não pelo método Ludovico, né? Ele se opõe ao método Ludovico, que é um método proposto, né? Por uma política conservadora, por uma política de direita, digamos assim. E ele é um escritor como o ministro se refere lá no final do filme, quando o Alex está no hospital, né? Ele se refere, é um escritor subversivo, né? Então dá a entender ali que ele tem ideias de esquerda, tá? E o ministro tem ideias mais conservadoras. Pois bem, o Frank, ele tá na cadeira de rodas, né? E quando ele percebe o Alex, né, chegando, então também uma outra crítica, né? Todas as suas ideias de ajudar e de promover a paz, né, e de fazer com que esses adolescentes se reintegrassem na sociedade, que era o que ele escrevia, basicamente elas são engolidas, né, pela sede de vingança, pela vontade, né, de se vingar da pessoa que fez o que fez com ele e com a esposa, o que é compreensível, né, mas aí o Stanley vai, né, o diretor de novo vai dar uma pancada e dizer assim, as suas ideias são as suas ideias, até que esbarrem, né? Uma questão muito pessoal sua, até que esbarrem, né? Sua ideologia é muito bonita, mas na prática, né? A ideologia acaba sendo outra. Então ele reconhece, resolve dar hospedagem, né? Para o Alex. E lá pelas tantas na hospedagem, ele chama 2 amigos lá para fazer uma espécie de entrevista com o Alex. E ele descobre, então, que o Alex foi condicionado com a música A Nona Sinfonia de Beethoven, que era uma música que ele gostava muito, mas passou a ser um estímulo aversivo para ele, né? Por conta da injeção de soro, né? Que era associada a essa música também, que na verdade foi uma coincidência, né? Ruim do destino. Não era a intenção deles fazerem isso, escolheram uma música clássica qualquer. A Nona Sinfonia de Beethoven é uma música muito conhecida. Eles não sabiam que era a música favorita do Alex, mas lá pelas tantas eles acharam que aquilo podia ter alguma coisa a ver com a violência e acabaram deixando, tá? Bom, e aí o Frank, né, pra torturar o Alex, né, com o objetivo de fazer com que ele sofresse, né, o tanto que ele e a esposa, né, a esposa foi morta, sofreram, ele prepara a sua vingança, né? Então ele leva a Alex para um quarto, tranca a Alex nesse quarto, onde não tem como sair, e ele coloca, né, um sonífero na bebida do Alex. O Alex apaga, acorda nesse quarto trancado com a Nona Sinfonia de Beethoven na maior altura, né? E o Alex fala Ludwig não, né? Se referindo ao primeiro nome do Beethoven. E aí, então, ele fica desesperado, né? Com muita náusea, passando muito mal, sem conseguir sair desse quarto e no seu desespero ele se joga da janela, tá? Se arrebenta inteiro, né? Quebra a cabeça, braço, perna, tudo. A sociedade vê aquilo como uma tentativa de suicídio, mas na verdade não foi. Ele não queria morrer, né? Ele só queria sair daquela situação ali do quarto trancado com a música do Beethoven nas alturas. Ele não tinha nenhuma intenção de se matar, ele não tinha nenhum remorso, né? A gente vai falar sobre isso também quando eu falar do diagnóstico. Ele não tem nenhum remorso, ele não tem nenhuma coisa assim, nossa, eu fiz mal pra este homem que está numa cadeira de rodas, portanto quero morrer, quero me matar. Nada disso, tá? Ele só se jogou da janela porque ele queria se livrar naquela situação ali da música alta no ouvido dele, tá? Se tivesse uma outra forma de sair daquele quarto, ele teria saído. Bom, e aí ele acorda então num quarto de hospital, virou notícia de novo em todos os jornais, né? Dizendo que o Estado, o governo, foi responsável, né, pela tentativa de suicídio dele e que o método Ludovico não era tudo isso que prometia, na verdade era um método perigoso, né, era um método que levou a sua cobaia, né, ao suicídio.
E aí, então, a gente vê o Alex no hospital, né, sendo bem tratado, recebe a visita dos pais que pedem perdão, dizem que de alguma forma o que aconteceu com ele é culpa deles também, né, assumindo aí a omissão, né, dos pais também, novamente mais crítica, né, os pais finalmente caindo em si, dizendo assim, essa criatura, né, este ser é nossa responsabilidade, a gente não pode simplesmente, né, dizer, olha, te vira, negão, né, assim, ó, vai ganhar o teu, entendeu? Não dá pra ser assim, né? E aí eles têm esse lampejo, né? De culpa e de remorso com o filho e tal lá no hospital. E o Alex, sendo tratado lá no hospital, recebe a visita, então, do ministro, né? Que tá com a popularidade agora muito pior, porque imagine, né? Ele ia salvar a população da violência e daí, de repente, essa violência acaba levando ao suicídio de um adolescente. Olha que caos. E aí o cara chega pra ele, né, o ministro chega pro Alex e fala assim, olha, Alex, a gente precisa resolver aqui nosso problema, né, veja bem, minha popularidade tá muito ruim, mas você é a pessoa que pode me ajudar de maneira significativa a melhorar essa popularidade, né, então eu conto com sua ajuda, o governo vai te dar tudo, né, o governo vai te dar um bom emprego, o governo vai te dar um bom salário, e ele diz bom quanto, né, money, show me the money. E aí o ministro fala, não, muito bom, né, pra você viver bem e tal, a gente vai cuidar de você. O Frank, ele, esse escritor subversivo, né, dando a entender que ele tinha ideias de esquerda, foi internado, né, num hospital psiquiátrico, provavelmente, porque ele tava com ideia obsessiva de que você fez alguma coisa de ruim pra ele, mas a gente já cuidou dele, pensando no seu bem-estar, pensando na sua segurança, e estamos acordados, está tudo bem, a gente pode aqui selar um acordo, você vai me ajudar? E o Alex diz, por que não, né? Somos amigos, a gente vai se ajudar aqui, o Alex querendo tirar proveito, obviamente, da situação. E aí, nesse momento, entra um monte de repórter, câmeras, flashes, né? E os dois lá posando pra foto bem bonito, tipo, somos amigos, o Alex tá bem, o governo vai cuidar dele, olha como o governo é legal, né? Pra o primeiro-ministro ganhar popularidade e o Alex tirar proveito dele, né? Que é uma característica também que a gente vai falar já já deste transtorno, tá? E aí, no final, a última cena, né? Que é uma cena bem interessante, o Alex tá lá tirando fotos, os flashes e tal, e ele começa a imaginar uma cena onde ele está deitado, né, na neve, com a enfermeira que tá cuidando dele no hospital, né, uma moça loirinha, e ele se imagina, né, numa cena de sexo com essa enfermeira, onde tem muitas pessoas assistindo e aplaudindo aquela cena de sexo. E aí, nesse momento, ele percebe, então, que o condicionamento acabou, né, que ele não sente mais enjoo, que ele não sente mais náusea, e aí ele termina, então, né, o filme acaba aí, quando ele diz, realmente eu estou curado, ou seja, acabou o condicionamento, ele voltou a ser o Alex que ele era antes. Inclusive a gente vê isso, né, quando ele tá conversando com o primeiro-ministro insolente, né, o primeiro-ministro tá ajudando ele a comer e ele abre a boca assim, numa atitude bem debochada, insolente, né, enfim, arrogante. Então, o filme termina, né, mostrando que na verdade o tratamento Ludovico não deu certo e que o caráter, né, que a índole, digamos assim, dessas palavras no senso comum, né, que a personalidade, que o temperamento, para falar palavras mais técnicas, elas se sobrepõem, né, a qualquer tentativa de maquiar ou de colocar para baixo do tapete aí esse problema, tá? Então, segundo o próprio diretor do filme, o Stanley Kubrick, Laranja Mecânica é uma sátira social, né, que reflete aí uma crítica ao governo, uma crítica à política, uma crítica à sociedade, né? A forma como os pais vêm criando, né, os seus filhos de maneira, assim, descompromissada, né? Não, eu vou dormir, que eu preciso tomar minhas pílulas, né? Não, ele diz que faz um trabalho aí, mas eu não sei o que é, né? Então a gente vê essa atitude dos pais sem compromisso na criação dos filhos, e isso é também criticado no filme, tá? Como eu falei no início da live, eu não vou indicar o filme, certo? Apesar de ser um filme, pra mim, um dos melhores filmes da história do cinema, mas eu não vou indicar um filme porque é um filme extremamente violento, extremamente difícil de assistir, né?
com cenas, o que as pessoas hoje chamam de gatilhos, né? Muito fortes, né? Tem muita cena de violência pesada, tem muita cena de estupro, tem muita cena muito difícil de ver, tá? Então, assim, não indico de maneira nenhuma. Quem quiser ver, vê por sua conta em risco, né? A primeira vez que eu vi esse filme, eu vi na faculdade. Obviamente que não foi o professor, né, de behaviorismo. Muitas pessoas acreditam até que esse filme é uma crítica ao behaviorismo. Eu não vejo dessa forma não e vou explicar porque não vejo, tá? Vou entrar nessa parte agora pra gente entender os conceitos da psicologia que estão nesse filme, né? Especialmente da psicologia comportamental. Foi um professor de psicanálise que passou, né, justamente com essa ideia de criticar o behaviorismo nesse sentido. Mas hoje, né, na época eu até achei que era mesmo, mas hoje, olhando pra trás, assim, eu não acho que seja uma crítica, eu acho que é muito mais uma crítica social do que propriamente uma crítica aos métodos da psicologia, até porque isso nunca foi um método da psicologia, né, pra deixar bem claro aqui, nem na década de 70, nem never, isso nunca foi um tratamento permitido, real. Mas eu não acho que seja uma crítica especificamente à psicologia, mas algumas pessoas veem dessa forma, né, relatam dessa forma, enfim. Mas quando eu assisti esse filme pela primeira vez, né, comecei falando disso, eu devia ter, sei lá, 19, 20 anos, e eu fiquei muito chocada, né, assim, pra mim foi um impacto muito grande, esse filme me marcou muito. Eu não sei quantas vezes eu assisti já esse filme, reassisti, né, esses dias pra fazer essa live aqui de novo, mas com certeza já passou de 10 vezes que eu vi esse filme, né, com certeza absoluta. Eu não posso dizer que é um dos meus filmes preferidos, porque ele é tão pesado que não dá pra gente colocar ele assim na categoria de preferidos, né? Mas eu considero ele um filme muito importante dentro da psicologia, né? E uma crítica social, assim, das melhores. A trilha sonora desse filme é um outro capítulo, né? Daria uma live aqui, convidar alguém que entende muito de música, que entende muito de música clássica, daria uma outra aula só a trilha sonora desse filme, que é espetacular, toda instrumental, lindíssima, primorosa, casando com as cenas, um negócio surreal, tá? Mas vamos entender um pouquinho os conceitos da psicologia comportamental que a gente vê nesse filme e depois eu vou falar sobre o diagnóstico do Alex pra gente fechar, tá? Então, a primeira cena que merece destaque, né, em relação a essa questão da psicologia comportamental é quando o protagonista, né, levado ali pro quarto do seu centro de treinamento lá da clínica Ludovico, né, para mudança de comportamento. Ele tá tomando seu café da manhã, chega então a médica, a enfermeira, né, aplicando o soro, dizendo que é uma espécie de vitaminas, né, para que ele tá fraco, mas é um soro experimental, tá? Que o Alex toma algum tempo antes de assistir cenas de violência, né? Sentado, amarrado numa camisa de força, com os olhos abertos por uma espécie de espátula, onde ele não pode fechar os olhos, é lubrificado com colírio, e ele então, né, se encontra ali obrigado a assistir aquelas cenas, e o soro, né, que é esse soro experimental, causa ânsia de vômito, causa uma sensação de paralisia no corpo, né? Uma vontade de vomitar muito grande, nojo, né? Enfim, uma sensação muito ruim, tá? E aí é importante, né, a gente entender um pouco ali o que está envolvido em termos de psicologia comportamental nesse processo, tá? Quem é psicólogo, todo mundo aqui, até talvez quem seja leigo, já tenha ouvido falar nos experimentos de Pavlov, tá? O que foi o experimento de Pavlov? Pavlov, ele pegou um cachorro e ele queria provar a teoria dele, né, de que qualquer estímulo junto com outro vira uma outra coisa, digamos assim. Tô falando de uma maneira bem leiga, tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas leigas aqui me assistindo, então eu quero que todo mundo consiga compreender esse conceito da psicologia, tá? Então, o Pavlov, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de carne crua, e um sininho. E aí, ele pegava o cachorro, mostrava a carne e tocava o sininho. Carne, sininho, carne, sininho, carne, sininho, carne, sininho, carne, sininho, 1 milhão de vezes. Pela milionésima vez, ele não mais mostrou a carne. Ele apenas tocou o sininho. E o que aconteceu? O cachorro salivou como se estivesse na presença da carne, tá? Então, o que a gente consegue entender desse conceito fazendo a comparação, né, com o filme Laranja Mecânica, tá?
Os filmes violentos, né, que o Alex é obrigado a assistir, são os estímulos condicionados, tá? Então, digamos lá, era a carne, né, do Alex, certo? A música também é outro estímulo condicionado, ou seja, a nona sinfonia de Beethoven, tá? E as drogas é o estímulo incondicionado. Até então é o sininho do cachorro, certo? Até então não significava nada pro Alex, né? Só dá essa sensação de náusea, de desconforto, né? Que é o que o Pavlov vai chamar de reflexo incondicionado, que na verdade é a saliva do cachorro, né? É o que deriva do processo de pareamento de estímulos. É um pouquinho complexo, eu sei, mas acho que deu pra entender, né? Então, os filmes são a carne, né? Que davam prazer pra Alex, que faziam ele salivar, né? Que faziam ele sentir prazer. A música, né? A nona sinfonia também era carne, né? Então, a gente tinha ali na imagem da carne lá do Pavlov a música e os filmes de violência. O soro era o reflexo incondicionado, tá? Que gerava, era o estímulo incondicionado que gerava o reflexo incondicionado, que no caso do cachorro era a saliva, no caso do Alex era o enjoo, a vontade de vomitar, né? A ânsia de vômito. E assim a gente tem o emparelhamento de estímulos, que é o quê? Violência é igual a enjoo, náusea, vômito. Música de Beethoven é igual a enjoo, náusea, vômito. Deu pra entender? Do mesmo jeito que Pavlov fez com o cachorro, né? Ele juntou carne com sineta e depois de um tempo não precisava mais da carne. Bastava o sininho que o cachorro já tinha o reflexo incondicionado, ou seja, salivar. Então, o princípio, né, do condicionamento pavloviano, como a gente chama, foi aplicado nesse filme. De que maneira? A música e os filmes, né, que eram condicionados, associados com outro estímulo, que era o soro, passaram a provocar no Alex uma reação, né, que é o que a gente chama de reflexo. Que no caso do cachorro era saliva, no caso do Alex era sentir muito enjoo, tá? E com esse estímulo pareado 1 milhão de vezes, não precisaria mais do soro. Era a ideia dos pesquisadores, né? É de onde eles partiram. Se Pavlov conseguiu fazer com que o cachorro salivasse só com a sineta, então a gente vai fazer com que ele sinta enjoo para sempre, vendo filmes de violência, né? Sem precisar do soro. A princípio, uma boa ideia, né? Após esse condicionamento, a gente vê que de fato funcionou. A gente tem um Alex dócil, lambendo a sola do sapato do agressor, né? Não conseguindo tocar nos seios da moça, porque vem, né, a resposta reflexa, né, de enjoo, de vômito, tá? Então, esses comportamentos respondentes, né, como a psicologia comportamental vai chamar, do Alex após o condicionamento, englobam aí todas essas reações do organismo mediante determinados estímulos, que no caso do Alex eram as cenas de violência, tá? Então, na verdade, a crítica, né, que algumas pessoas acreditam que se faz ao behaviorismo nesse filme, mas que na verdade eu não vejo como crítica, né? Primeiro porque o behaviorismo nunca propôs esse tipo de tratamento, jamais. Segundo porque, na verdade a gente sabe que para gerar habituação, né, que é mais ou menos às avessas o que a gente faz, por exemplo, com pacientes com TEPT, né, com pacientes com transtorno do estresse pós-traumático. Eles passaram por uma cena de violência e a gente vai expor tanto eles a essa cena de violência, ou seja, a gente vai fazer um processo de exposição a essa cena até gerar habituação, né? Isso pra quê? Pra que a pessoa não é pra torturar a pessoa, obviamente, é justamente pelo contrário, pra fazer com que a pessoa não se afete mais com aquela imagem, com aquela cena, né? Enfim, com aquela situação que ela passou. Pois muito bem, mas a gente sabe que, 2 semanas, como foi proposto ali pelo filme, é muito pouco, né? Então, aquilo gerou uma resposta momentânea, mas que talvez, né, aí é uma extrapolação minha, certo? A manutenção dessa resposta de enjoo, né, desse reflexo incondicionado do Alex diante das cenas de violência, ela precisa ser estendida, né? Não bastariam 2 semanas somente para mudar isso, tá? Isso teria que ser estendido talvez por 1 ano, 2 anos, não sei, ou talvez até para sempre, né? De tempos em tempos ele teria que ir lá tomar o soro
e assistir essas cenas obrigado, né, de violência, para que isso se mantivesse, tá? Isso é viável na prática? Óbvio que não, né, gente? É um filme, é uma ficção, como eu falei aqui, isso nunca foi proposto, né? Isso não é um tratamento viável, a psicologia nunca propôs esse tipo de tratamento. Então, os comportamentos violentos retornaram, né? Porque o tratamento proposto pelo método Ludovico, ele não gerou a habituação, tá? Como a gente chama na psicologia comportamental. Para gerar habituação, você precisa de um tempo longo, né? Dependendo aí do problema, 6 meses, 1 ano, e não 2 semanas, como foi proposto ali, tá? Então, os comportamentos violentos do Alex retomam, né? Ali no final do filme, na cena final, onde ele se vê, né? Numa cena de sexo com a enfermeira, provando ali que o tratamento não foi eficaz, ou seja, a exposição, né, e o condicionamento, o pareamento de estímulos não foi suficiente para gerar a habituação no Alex, tá? Finalmente, para encerrar, porque eu já tenho 1 hora de live, meu Deus, a hora passa muito rápido aqui quando eu tô falando essas coisas com vocês. Eu acho lindo que vocês não cansam de mim, vocês ficam aqui bonitinhos até o final. Vou até abrir os comentários aqui, antes de falar do diagnóstico dele. Acho tão bonitinho que vocês ficam aqui comigo, gente. Olha o que eu falo, viu? Tem 1 hora aqui, 1 hora cravada agora que eu tô falando. Eu comecei a live 8 horas e são 9. E ainda tô aqui falando e vocês estão aqui tudo bonitinho comigo. Acho lindo. Bom, vamos falar do diagnóstico do Alex agora, tá? O Alex do filme Laranja Mecânica, pra quem tá chegando aqui e tá perdido, eu estou comentando sobre o filme Laranja Mecânica, tá? O Alex, ele tem na minha visão, né? Ele tem um transtorno de conduta. Por que o Alex tem um transtorno de conduta e não tem um transtorno de personalidade antissocial? Eu vou falar sobre isso, vou explicar, né, qual é a diferença entre os dois, mas primeiro eu quero explicar o que é o transtorno de conduta, tá? Bom, então o transtorno de conduta, ele é um padrão persistente ou recorrente de comportamento que viola o direito dos outros ou as principais normas e regras, né, para a própria idade, né, e para a sociedade, tá? Então, a prevalência do transtorno de conduta é em torno, alguns estudos falam 5%, outros falam 7%, tá? Tem uns até que chegam a falar em 10%. Geralmente ocorre no final da infância, né, ou início da adolescência, e é mais comum, é mais prevalente em meninos, tá? Então acontece mais em meninos. O que acontece? Quanto mais cedo o transtorno de conduta começa, né? Ou seja, se ele começa antes dos 10 anos, o prognóstico é pior, tá? Ou seja, a gente tem uma possibilidade futura pior para essa criança, para esse adolescente. Se começa depois dos 10 anos, a gente tem uma chance maior de quando chegar ali na idade adulta, 18, 19, né? Tem uma chance desse transtorno remitir, né? Do adulto não apresentar mais os sintomas ou pelo menos não fechar mais o diagnóstico para transtorno de conduta, tá? Na base do transtorno de conduta está a tendência permanente a apresentar comportamentos que incomodam e perturbam a ordem, né? Além do envolvimento em atividades perigosas e até mesmo ilegais. Então, envolvimentos, né, problemas com a lei, problemas com a polícia, prisões, né, enfim, isso aí é comum, tá, para pacientes com transtorno de conduta. Esses jovens, né, com transtorno de conduta não apresentam sofrimento psíquico, constrangimento com as suas próprias atitudes, inclusive tem um especificador no DSM para o transtorno de conduta, né, que é justamente o comportamento pró-social, né, ou seja, sem remorso, sem nenhum tipo de sentimento, né, por ter feito mal a alguém, tá? O quadro clínico do transtorno de conduta é caracterizado por comportamentos antissociais, tá? Que já remontam aí o que é possível acontecer com esse jovem, esse adolescente na vida adulta. Crianças e adolescentes com transtorno de conduta não têm sentimentos quanto ao bem-estar do outro, não têm empatia, né? Interpretam o comportamento do outro como ameaçador e acabam reagindo normalmente com violência. Tem muita agressividade, né? Fazem ameaças, cometem atos de crueldade, muitos atos de crueldade com animais, né?
crueldade física, podem forçar pessoas a terem atividades sexuais, ou seja, estupro, enfim, então destruição de propriedade, invasão de propriedade, roubos, tudo basicamente o que a gente vê ali no Alex, né? Ele invade propriedades, ele rouba, ele estupra, ele falta aulas, ele não respeita o outro, né? Então, tudo ali que a gente vê no Alex, ele praticamente vai preenchendo todos os critérios do DSM para transtorno de conduta, tá? Então, é um comportamento aberrante, né? É um comportamento que desvia significativamente da norma, né? Da norma social e tem que ser apresentado pela criança ou pelo adolescente nos últimos 12 meses ou mais, tá? Então, tem que ser apresentado por 1 ano no mínimo, certo? Não é TOD. Tem algumas pessoas comentando aqui que achava que era TOD. Eu expliquei a diferença entre TOD e transtorno de conduta na aula da semana da psicopatologia, né? Na aula 4, tá? O TOD, ele não tem o transtorno opositor desafiante, tá? Pra quem não sabe o que é TOD. Transtorno opositor desafiante. O transtorno opositor desafiante, ele não tem esses comportamentos delinquentes, né? Ele não tem atos de vandalismo, ele não tem invasão de propriedade, ele não tem assalto, estupro, nada disso. O TOD é só um desafio à ordem, né? Então é aquela criança que chega e diz assim, eu não vou fazer não, você não manda em mim, né? Então é aquela criança desafiadora, né? Mas não é uma criança que rouba, que estupra, ou um adolescente, né? Que maltrata animais, que invade propriedades. Então assim, Alex não é TOD nem pensar. Ele pode até ter sido TOD na infância, a gente não tem informações da infância dele. É comum, né? É comum não, mas pode acontecer que o transtorno opositor desafiante evolua para transtorno de conduta e o transtorno de conduta pode evoluir para personalidade antissocial, tá? Mas o Alex, ele não tem TOD de maneira nenhuma, né? Porque ele não é só desafiante, tá? Ele infringe a lei, as normas, o corpo do outro, a propriedade do outro. Isso aí já vai para conduta, já sai completamente do espectro ali, do escopo, né? Do transtorno opositor desafiante. Então não é TOD de maneira nenhuma, tá? Os critérios clínicos para transtorno de conduta, que no caso o Alex preenche todos, tá? Agressividade contra pessoas e animais, destruição e invasão de propriedades, trapaça, mentira, roubo, violações graves da autoridade dos pais, tá? Então, assim, todos os sintomas de transtorno de conduta o Alex preenche, certo? A maioria dos jovens, né, adolescentes, crianças com o comportamento desagregador, né, do transtorno de conduta, persiste na vida adulta, tá? E aí a gente passa a ter um outro diagnóstico, né, que é o transtorno de personalidade antissocial, que eu vou falar bem rapidinho dele. Persiste na vida adulta, né, e em 1/3 dos casos, tá? Em 2/3, ou seja, uma boa quantidade, uma quantidade significativa, remite, tá? Então, não se encaixa mais, ou remite parcialmente, né? Remite a alguns comportamentos, ou remite totalmente, não preenchendo mais os critérios para transtorno de conduta, que na fase adulta seria personalidade antissocial, tá? Quanto mais cedo começa o transtorno de conduta, pior o prognóstico, certo? Então, significa dizer que se o Alex, provavelmente, né, pelo filme, a gente tem uma ideia de que o Alex, ele começou com esses comportamentos bem cedo, porque ele já tem um agente pós-correcional, né? Esse agente fala pra ele que, olha, fica longe, você já se meteu em muita confusão. Então, eu, né, assim, pra fechar o meu diagnóstico bonitinho, imagino que o Alex, ele tenha começado com esses comportamentos antes mesmo dos 10 anos, o que vislumbra pra gente um prognóstico pior, ou seja, o Alex, muito provavelmente, ele vai sair do diagnóstico de um transtorno de conduta aos 18 anos e vai evoluir para um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. O que é o transtorno de personalidade antissocial? Muito rapidamente para eu encerrar, tá? Que eu já tô aqui há 1h10. Despreza a lei, né? Indicado por atos repetidos que são motivo, né, de detenção ou de problemas com a polícia. Engana, mente, trapaça, né? Usa nomes falsos, frauda, né? Usa cheque, assina cheque que não é dele, falsifica assinatura, tá? Para ludibriar, para enganar os outros por ganho, por prazer, né?
ou por ganho mesmo, para obter algum tipo de vantagem. A gente vê lá que o Alex, né, ele tem diversos objetos, mas ele nem precisa daquilo. Ele não rouba porque ele quer o dinheiro, ele precisa do dinheiro, né? Ele rouba porque ele tem prazer, né, em causar mal ao outro. Age impulsivamente, não planeja as coisas com antecedência. Então a gente também vê isso lá no Alex, né, já pensando que o diagnóstico dele vai evoluir, ele já tá no final da adolescência, então ele já tem ali, né, traços antissociais. Ele fala pro padre, né, eu não ligo para as consequências, eu só quero sair daqui, né? Então não tem nenhum tipo de planejamento de vida, o que vai ser feito, o que eu quero pra minha vida, é tudo no imediato, né? É tudo no aqui e agora. É muito irritado, é muito agressivo, se envolve em muitas brigas, agressões físicas, tá? Despreza a sua segurança e a segurança dos outros, tudo isso é o antissocial, certo? Age consistentemente de forma irresponsável, larga emprego, larga escola, não paga conta, abandono, evasão escolar é muito alta, né? Não sente remorso, não sente culpa, não sente pena, não tem nenhum sentimento em relação ao outro que ele causou mal, certo? Bom, qual é a diferença entre o transtorno de conduta, que é o diagnóstico atual do Alex, porque ele ainda é adolescente, e o transtorno de personalidade antissocial? Basicamente, a idade, tá? Então, se o indivíduo tem até 17 anos e 11 meses, a gente vai diagnosticar com transtorno de conduta. Passou dos 18 anos, então ele passa a ser transtorno de personalidade antissocial. Tá bom, meus amores? Era isso. Algumas curiosidadezinhas muito rápidas do filme, só pra fechar. O filme foi proibido de ser exibido aqui no Brasil, né? Ele ficou proibido por muitos anos, na década de 70, na década de 80, foi liberado bem depois. A cena do pátio onde os prisioneiros estão rodando ali dentro do presídio é inspirado, né? Recria um quadro do Van Gogh que se chama Prisioneiros se Exercitando. Então quem quiser olhar depois vai ver que a cena é muito parecida, as cores, né? A posição ali dos presos, né? No quadro do Van Gogh, tá? O Singing in the Rain, né? Que eu já falei que não tava no roteiro e que o Stanley Kubrick pediu para o ator, né, que faz a Alex cantar alguma coisa. A primeira música que ele lembrou foi Singing in the Rain, inclusive entrou na trilha sonora do filme por conta disso, tá bom? Então era isso, meus amores. Eu queria lembrar para vocês que a gente está nos últimos momentos da inscrição para o curso de formação em psicopatologia. Então, quando a gente encerrar aqui, você ainda pode tentar as últimas vagas aí no nosso curso de formação em psicopato, tá bom? Era isso, muito obrigada. Eu vou deixar salvo aqui pra quem quiser ver, rever, enfim, é um filme que vocês sempre me pediram muito pra comentar. Tá entregue, Laranja Mecânica. Beijo, boa noite.